Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida rica, abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui nesse domingo, mais uma vez, para trazer até ao seu coração uma mensagem. Tive em oração, pedindo a Deus uma direção para falar ao nosso coração. Quando eu prego a palavra de Deus, eu primeiro trago aquilo para mim, para o meu coração. Primeiro tem que passar pelo anjo da igreja, para depois ir para a igreja. Então, eu gostaria de pedir humildemente a sua ajuda, que você nos seguisse nesse canal para que nós possamos seguir você de volta. E também em o nome de Jesus, tem que ser em nome de Jesus, porque não sei o que o pessoal tem com o YouTube, que a gente pede, mas infelizmente as pessoas não atendem. Nós temos aí um canal no YouTube que a gente prega a palavra de Deus, você pega essa pregação toda na íntegra lá, eu posto toda essa pregação lá no YouTube, @Ubirajara Oliveira 55, @Ubirajara Oliveira 55, não paga nada para se inscrever, está lá um botãozinho preto, se inscreva. Ainda que você não fique acompanhando lá, mas só em si você se inscrever, você já vai ajudar. @Ubirajara Oliveira 55, se inscreve, curta, comente, compartilha, aciona o sino da notificação para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui nesse canal, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Alguém trouxe uma Bíblia na igreja hoje? Não é? Vamos ao livro de Gálatas. O Espírito Santo, ele colocou algo no meu coração. Capítulo 3 de Gálatas. 3. Gálatas, capítulo 3. Amém? Fala de uma coisa importante. Às vezes eu fico observando as coisas, observando as pessoas, observando alguns crentes que já foram muito usados, muito fervorosos, amém? E de repente se apagaram, a lâmpada apagou, A lâmpada apagou. Ontem eu estava até conversando com a minha mãe, com a minha irmã, pelo telefone, E eu falei para ela o seguinte: olha, o melhor ensinamento que você pode dar para uma pessoa, sabe qual é? É o exemplo. Quando você quer que alguém faça alguma coisa, faça você primeiro. Só que a gente sabe que muitas pessoas não fazem isso, Às vezes as pessoas querem cobrar algo que elas não dão. Elas não dão. Então a gente não tem que impor, nem cobrar. A gente tem que mostrar. Glória a Deus. Como é que o Senhor Jesus mostrou? Como é que o Senhor Jesus mostrou a humildade para os apóstolos? Ele não foi lá e não lavou os pés dos apóstolos? Sim ou não? Ele fez primeiro. O Senhor Jesus, ele primeiro fez ensinando, dando exemplo. Ele não falou só, vocês têm que ser humildes, blá, blá, blá. Depois ele falou as bem-aventuranças, blá, blá, blá. Mas ele foi lá e mostrou. Lavou os pés, ele sendo rei, sendo Deus, sendo Senhor, embora que ele não estava nessa condição. Mas ele mostrou. Ele foi o exemplo. Amém? Então nós temos que ser exemplo dentro da nossa casa e para quem quer que seja, no nosso trabalho, enfim, no lugar. Glória a Deus. Porque o exemplo, a atitude vale muito mais do que 1000 palavras. 1000 palavras. Glória a Deus. Então, no capítulo 3 de Gálatas, diz assim, Paulo, ele apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, entre cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, obviamente, por que a pessoa se converte? Ela se fascina com a atitude que Jesus teve em prol da vida dela, que foi o sacrifício na cruz. Amém? Glória a Deus. Você não está se convertendo, aceitando Jesus por causa de A, B, C. Você está fazendo isso por causa do próprio Senhor Jesus. Aí ele diz lá, eu quero apenas saber isso de vós. Me diz aqui uma coisa, Paulo perguntando para a igreja dos Gálatas, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, pela lei, pela obra da lei,
se a pessoa recebesse, ela poderia se vangloriar, dizer, não, eu estou recebendo porque eu mereço, eu sou muito santo, né? Sou muito santo, eu sou muito isso, sou muito aquilo, mas não. É claro que tem que haver uma santidade, é claro que tem que haver uma separação das coisas erradas, mas pela fé você recebe o Espírito de Deus. Tem que ser pela fé, pessoal. Glória a Deus. Ainda mais nos dias de hoje. Ainda mais nos dias de hoje que as pessoas, elas ficam fazendo chacota com as coisas de Deus, né? Ainda mais nos dias de hoje que existem várias pregações aí para perturbar a cabeça de muita gente, para deturpar a mente das pessoas. Tem muitas pessoas que estão vacinadas contra Jesus. Muitas pessoas que estão vacinadas contra as coisas de Deus por causa desses escândalos todos que estão sobrevindo aí. Tem até pessoas, como eu estou falando aqui, pessoas que outrora eram pessoas fervorosas, pessoas que outrora eram pessoas firmes, usadas, e hoje estão mortas na fé. Completamente mortas na fé. Porque se deixa levar, né? Sim ou não? Se você não vigiar, eu estava até conversando com o pastor Edson ontem, ele estava falando, existem muitas vozes no mundo, que diz lá em Gálatas, em Coríntios, né? Existem muitas vozes no mundo. Mas você tem que filtrar essas vozes, saber a voz de quem você está dando ouvidos. Mas sabe o que eu penso, pessoal? Eu penso o seguinte, o Senhor Jesus, ele disse uma coisa, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se a pessoa é de Deus mesmo, se a pessoa tem o Espírito de Deus, porque o que vai nos proteger, é ter o Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo, ele vai falar o seu coração. Ó, isso aí não é bom não. Ó, essa palavra aí não é minha não. Você está entendendo? Você vai ser orientado. Mas sem o Espírito Santo ninguém resiste não. Você pode estar 24 horas na igreja, mas você não vai resistir. Você não vai resistir se você não tiver o Espírito Santo. Porque está se afunilando, o tempo está afunilando, está se estreitando cada vez mais e mais. E a Bíblia diz que até os salvos seriam enganados. Muitos cairiam. Amém? A gente tem que pegar e botar nossa barba de molho e buscar estar sempre avivados na presença de Deus. Não é regredir, como a gente vê muitas pessoas regredindo. O tempo passa, vai ficando velho na fé e vai ficando pior do que um prosélito. Um novo convertido. Por isso que aqui em Romanos fala o quê? Era tempo da pessoa ensinar, né? E ela está precisando de ser ensinada. Aí, continuando, diz o quê? Em versículo 3. Sois assim insensatos? Olha só que... Rapaz, a palavra de Deus é muito poderosa. Foi pregada 2000 anos atrás e ela se repete hoje. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Isso acontece? Sim ou não? Sim. Como eu falei para vocês, eu via pessoas falar aqui no altar, falar da texto. Eu vou fazer acontecer. E hoje, misericórdia. Pessoas que antigamente na obra, agora... Melhor não falar. A gente não tem que falar. A gente tem que mostrar. É o fruto que vai mostrar que a árvore é. Amém? Quantos? Eu pergunto a você, por que a pessoa começa no espírito e se aperfeiçoa na carne? É fácil. Vamos lá. Eu acho que é Mateus. Eu vou ver aqui se eu acho. Primeiro, peraí. Mas você vai me achar aí. Vamos lá Você vai me ajudar aí. Vamos lá naquela passagem. Acha para mim aí, ô pastor Marcos. Achei já. Ô glória. Eu falei Mateus, né?
capítulo 13. Caraca, caiu em cima. Paybuff. Achou aí, Seni? Maravilha. Vamos a partir do versículo 10. Mateus 13, 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas, Senhor? Ao que lhe respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, o que acontecerá? Se lhe dará e terá em abundância, glória a Deus. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse é o que não vigia. Esse é o que não se preocupa com a sua vida espiritual. Então até o que ele tem vai ser arrancado dele. Está entendendo? Aquele que tem, aquele que está buscando, aquele que está com a vida na mão de Deus, em oração, na prática da palavra, em jejum, buscando, vai se dar e ele vai ter em abundância. Mas o que não tem, até o pouco que tem, lhe será arrancado. Amém? Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se a pessoa está na carne, ela está na igreja, o que acontece com ela? Ela vê, porque vendo não vê, e ela não vê. Ela está vendo, mas não vê. Ouve, mas não entende. Já viu aquela pessoa que está na carne, está na parte do pecado? Ela está vendo que aquilo ali vai dar ruim. Ela está vendo que vai dar B.O. Porque ela já passou por isso. Já aconteceu. Mas ela não vê. Porque a Bíblia fala que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. O senhor está ali, pô, já é reincidente. Já falei da reincidência, não falei? Lembra aqui? Reincidente é aquele que torna a fazer de novo. Faz de novo. Faz de novo. Volta. O cachorro volta ao seu próprio vômito. A porca, depois de lavada, limpa, perfumada, volta a se revolver na lama. Amém? Então ela vê e não vê. Ouve, não entende. Não é isso? De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e faz o quê? Arrebata o que lhes foi semeado. Aonde? No coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, se a pessoa está na igreja, não presta atenção na palavra, amém? Ela não presta atenção, está preocupada com outra coisa. O celular, com a criança, e olhar lá para fora, e alguma coisa. Ela ouviu, não ouviu? Mas aquilo que ela ouviu é como nada. O diabo vai tirar do coração dela. Então ela nunca se converte. Nunca se conserta. Está compreendendo, sim ou não? Aí fala mais o quê? Né? O que foi semeado em solo rochoso, é isso? Esse é o que ouve a palavra e o quê? Recebe logo com alegria. Caraca, que palavra abençoada, né? Eu gosto de passear na Bíblia, eu gosto de ler. Aí ouve, né? Recebe logo com alegria. Mas, o quê? Não tem uma raiz em si mesmo. Sendo antes de quê? Ou seja, empolgação, pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo faz o quê? Se escandaliza. O que foi, essa aí foi semeada em solo rochoso, não é isso? Sim ou não? Então, porque você ouve a palavra,
Você recebe com alegria, só que você vai ser provado. E sempre vem a prova depois. E se você só foi empolgação, você não vai suportar. Porque a burdoada vem, e vem de todos os lados. E Deus permite que ela venha. Então, continuando, dizia: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém, o que acontece? Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. Essa aqui é um dos fatos porque a pessoa começa no espírito e acaba se aperfeiçoando na carne. Por causa disso aqui, ó. Cuidado do mundo, se deixou envolver com as coisas do mundo, caiu no sistema. Não tem um sistema? O mundo não tem um sistema? Sim ou não? Caiu no sistema. Ela entra naquele sistema porque, infelizmente, é um ditado, e eu digo infelizmente, um ditado certo. O ser humano é fruto do meio que ele vive. Infelizmente. O que quer dizer isso? Você sabe? Que o ser humano é fruto do meio? Aonde você convive, às vezes aquilo ali que você está ali convivendo entre você. Sorrateiramente. Por isso que a gente tem que estar sempre envolvido com as coisas de Deus. Por isso que Deus sempre falou para nós nos relacionarmos com pessoas de Deus, com pessoas que professam a mesma fé, com pessoas que têm o mesmo Deus que você, pessoas que creem na palavra de Deus como você. O nosso relacionamento tem que ser muito mais com aqueles que professam a mesma fé que nós. Eu falei para vocês que assim que eu me converti, fui para o quartel. Depois que eu saí do quartel, fui trabalhar na Volkswagen, levava minha Bíblia, tinha minha hora de almoço, eu almoçava, comia minha marmitazinha, ficava lá dentro do vestiário. Enquanto o nego estava dormindo, eu estava lá lendo a Bíblia. E era mó chacota. Aí quando eu estava no meio da rapaziada lá, conversando, você acha que sai o quê no meio de mecânico, desses homens todos? Aí quando começava a falar de piada de pornografia, eu saía. E olha lá, o crente já vai sair, não gosta não. O crente não gosta de mulher não. Eu falei, eu gosto, mas da minha mulher. Eu gosto muito de mulher, mas da minha. Não da dos outros. E eu saía de perto. E era perseguido assim. Mas só que eu não ficava no meio. Não ficava ali rindo. É isso mesmo, né? Eu não ficava ali. Porque começa assim, né? Você começa assim, aí o outro vem e conta um negocinho que ele fez lá fora, que é uma mulher que ele arrumou, o que ele fez com a mulher, papai, tu fica aquilo despertando em você, porque aí começa tudo por aqui, ó. Começa por aqui, daqui a pouco desce para cá. Desceu para cá, concebeu, daqui a pouco você dá luz. É igual a amizadezinha, né? Amizadezinha com a mulher, amizadezinha com o homem, tal, daqui a pouco, papapá. É isso, o ser humano é fruto do meio. Se você não vigiar, se você não for radical nesse sentido, vai cair. Tem que ser radical mesmo. Tem que ser. O que ele diz aqui? Cuidado com o mundo. Fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica como? Infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, ele compreende. Este, o que acontece? Frutifica, produz 100, 60 e 30 por um. Diga glória a Deus. Então as coisas não podem ser feitas na empolgação. Tem que ser feita no espírito. Você quer ver uma coisa feita na empolgação? Quer ver? A pessoa que está na igreja, está na carne, abre lá em Atos dos Apóstolos. Vocês estão conseguindo entender, pessoal? Está pesada aí a palavra, não? Está gostosinha? Está boazinha? Hã?
Tem que perguntar, né? Quer ver, tem gente que não vai ler. Atos 5, Atos 4, 36. Amém? Fala comigo, glória a Deus. Amém, Jesus. Deus é maravilhoso. Então, olha só. Atos 4, 36. Fala de quê aí, em Atos 4, 36? Você sabe? A oferta de quem? De Barnabé. Posso? José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer o quê? Filho de exortação. Ele era um levita natural de Chipre. Como tivesse um campo, o que ele fez? Vendendo-o, ele trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Naturalmente, olha para o bispo, naturalmente. Barnabé cheio de Espírito Santo. Barnabé tinha comunhão com Deus. Amém? Tinha uma vida com Deus. Sentiu no coração, porque a igreja primitiva fazia isso. Quem tinha propriedade, vendia, dava o dinheiro para repartir para todo mundo. Aí ele foi lá, fez, vendeu propriedade, pegou o dinheiro dele e depositou o pé da porta, deu de oferta. Falei, tranquilo. Aí um casal viu ele fazendo isso, falou, vamos fazer também. Só que a fé não é imitada. Você não tem que imitar, você tem que sentir no coração. Amém? Você não tem que ser empolgado. Lembra da semente que caiu um solo rochoso? Que foi empolgado, ficou empolgado, papapá, mas aí veio. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu também uma propriedade. Ambos venderam a sua propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, ele reteve parte do preço e levando o restante depositou aonde? Aos pés dos apóstolos. Sem nenhum remorso. Porque a pessoa, quando está mal espiritualmente, ela não sente a cobrança. Ela não consegue discernir a voz. Está compreendendo, pessoal? A pessoa que está mal espiritualmente, por isso que eu falei para vocês, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém? Então a ovelha, sabe, por exemplo, vocês aqui, que já me conhecem, já vai fazer 18 anos, se eu der um grito lá dentro, ou falar lá dentro, estiver conversando lá dentro, você vai falar, e o bispo está aí. Precisa você me ver lá? Não. Eu também vocês. Se eu estiver lá dentro falando, já sei quem está lá dentro. Não é assim? Mas se tiver outra pessoa que você não conhece, falar lá, tu vai identificar? Não vai. Você não conhece a pessoa. A mesma coisa foi aqui. Quando a pessoa está bem, espiritualmente, está bem com Deus, ela só quer dar ouvido à voz de Deus. Ela sabe quando é o diabo. Ela sabe quando é Satanás que está falando. E o único que não quer que você seja fiel a Deus, que você devolva seu dízimo, que você dê sua oferta, que você faça para Deus, tudo que se opõe a Deus vem do maligno. Tudo, 100% que se opõe a Deus vem do maligno. Olha aqui, olha só. Então disse Pedro, Ananias, o que ele disse aí? Porque encheu Satanás, o quê? Teu coração para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. O bispo não vai ver. O bispo não está vendo quanto eu ganhei, quanto eu devo ganhar. E eu quero saber? Eu? Não saber não, cara. Eu não quero saber. Esse problema é seu. Me prejudicando em nada você está. Como eles não prejudicaram em nada Pedro. Pedro falou, peraí, se você não tivesse
Se não tivesse vendido, não seria seu? Qual é o erro ali? O erro foi porque ele reteve parte do valor? Foi esse o erro? Você acha que foi esse o erro? Hã? O erro foi a mentira. O erro foi que eles fizeram um voto com Deus de vender tudo e dar tudo. E eles mentiram. Você está compreendendo, pessoal? Porque se você não quiser dar seu dízimo, Deus vai arrumar outra pessoa para dar. Como eu falei, as portas estão abertas. Quando você chegou na igreja, a porta estava aberta. Por que a porta estava aberta? Porque outras pessoas dizimaram e ofertaram. Por que ela vai fechar se você não der o seu? Está entendendo, pessoal? Sim ou não? Então você não está prejudicando a mim ou a igreja, porque se é a casa de Deus, se é a igreja, Deus ele vai prover. Ele vai usar pessoas, ele vai usar outras pessoas, até pessoas de fora, não sei, mas ele vai fazer alguma coisa. Vai abençoar alguém, vai fazer alguém prosperar, alguém abençoar, para dar um dízimo abençoado, para dar uma oferta. Apesar de que todos os dízimos são abençoados, pouco ou muito são abençoados. Você está entendendo, pessoal? Mas Deus vai dar um jeito. Por isso que aqui nesse ministério a gente não fica batendo em cima. É disso, é oferta, é disso, é envelope. Não. Eu faço a minha parte, que é orientar, mas a pessoa faz o que ela quiser, o problema é dela. Entenda, o que Paulo falou para ele? Você não mentiu para o homem, você está mentindo para o Espírito Santo, e a nossa bênção vem de Deus. Então você pode fazer o que você quiser, pode dar menos, pode dar mais, pode não dar, o problema é seu com Deus. Não sou eu que vou te abençoar, não sou eu que vou mudar a sua situação. Não fui eu que estava lá, não fui eu que estava lá com o patrão de Maila. Tu me viu lá? Tu viu? Ah, não, pode deixar, Maila, eu vou quebrar teu galho, eu vou dar um papo nele para ele te mandar embora. Tu viu isso? Não, é Deus, ué. Nem sabia, nós só vamos saber quando eu contou o testemunho. Ué, mano. Ora bolas. Não vou fazer, não vou dar um bispo dar, não, porque um bispo vai falar, vou botar aqui escondido. Não vou nem dormir por causa disso. Aliás, vou dormir, né, pelado na geladeira, chupando gelo. Preocupado. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? Vendido não estaria em teu poder? Não era teu, o campo era teu. Para que você fez isso? Se você não falasse nada e vendesse, ficaria com o dinheiro parado. Mas você deixou o diabo falar com você, você seguiu uma orientação do mal. Quem te orientou foi o diabo. Tu acha que isso vai dar certo? É? Se ele veio para isso, para roubar, matar. Aí, tá aqui, ó. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se à palavra, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Respondeu: sim, portanto. Tornou Pedro: por que entraste em acordo para tentar a quem? É isso que eu quero que você entenda. O teu compromisso é com Deus. Eu faço a minha parte, independentemente de qualquer coisa. Você dá ou não, a minha parte qual é? Qual é a parte do homem de Deus? Orar por você. Eu não oro por quem dá. Ah não, se me der eu vou orar, se não me der eu vou orar. A minha parte é orar, eu faço a minha parte, eu oro. Deus sabe, esse aqui é testemunho. E de madrugada eu estou orando por cada um de vocês, falando o nome de cada um de vocês, clamando a Deus, pedindo a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua saúde, pela sua vida espiritual, por tudo. Quando você fala: bispo, eu recebi uma bênção, obrigado pela tua oração. Não, me agradeça não, porque foi quem fez o milagre, foi Deus. Deus é que faz. Eu oro por você, por todos vocês. Já falei isso para vocês, né? Falo o nome de cada umzinho que está aqui dentro. Para aquele que vem, para aquele que não vem, para aquele que dá, para aquele que não dá, pela tua família toda. Toda a tua família. Todo mundo. Essa é a minha parte.
Deus não falou para mim orar só para quem desce? Você está ouvindo orando pelo seu irmão, Dona Esther? Pelo Jorge? Ele vem na igreja? Ele dá alguma coisa aqui dentro? Porque a parte do homem de Deus é essa, independentemente de qualquer coisa. Agora, a tua parte é com Deus. Deus te trouxe aqui, Deus faz você habitar aqui, Deus faz você congregar aqui. Deus está aqui, Ele quer te abençoar. E você vê as bênçãos aí. Graças a Deus, semana que passou agora tivemos bastante testemunho, né? Glória a Deus, né? Sim ou não? Bênção de Deus. Aí eu vou falar, foi o bispo? Não foi o bispo. Quem era? Queria ter esse poder. Queria ter esse poder. Mas é Deus. Amém? Tornou Pedro, porque entrasse em acordo para que tentar o Espírito Santo, Espírito do Senhor. Aí está a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido. Eles também te levarão. No mesmo instante caiu. Agora, é óbvio que isso aqui não acontece mais hoje. Você não vai morrer. Amém? Mas espiritualmente sim. Que a pessoa não consegue discernir, né? Quando as coisas são de Deus e quando não são. Diga glória a Deus. Está compreendendo, sim ou não? Por isso, voltando lá em Gálatas para fechar, ele disse assim, porque, me responde uma coisa aqui, por favor, né? Por que sois insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Seja, porque a pessoa já passou, não passou por tantas coisas, sim ou não? E essas coisas quais ela passou foi por quê? Porque deu uma pisada na bola e passou. Agora, se tu pisar de novo, vai passar de novo. Amém? Gente, estava conversando com uma pessoa ontem, falei, meu Deus, abra os olhos, veja o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Preste atenção, dá ouvido, só que às vezes, gente, preste atenção, ainda que a pessoa não concorde na hora que está recebendo uma orientação, um conselho, ainda que você não concorde, mas depois para e analisa. Porque eu costumo fazer isso. Eu paro e penso naquelas palavras que me falaram, amém? E analiso. Você tem que fazer isso. Às vezes você dá um conselho para a pessoa, às vezes fala, fulano, não faça isso, não faça aquilo. Né? Geralmente, os nossos amados, nossas bênçãos, né? Não é verdade? A gente fala para nossas bênçãos. Bênção. Mas a bênção pensa, o servo quer saber mais do que o Senhor. Nós já vivemos, já fazemos, já quebrei tanta minha cara. Já quebrei tanta cara que hoje eu fico, meu Deus. Mas amém, o que eu passei, o que eu vivi, hoje eu pego de exemplo para viver hoje. Amém, pessoal? A gente pega as coisas erradas que fizemos, o sofrimento que tivemos, e vamos agora pegar aquilo lá e trazer para o dia de hoje para que possamos ter uma vida melhor. Para que possamos ter uma vida mais, né, mais tranquila, porque, embora que hoje em dia também é difícil, mas não é verdade? Sim ou não? Poxa, se na verdade for em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura não faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Então, o que a gente aprende? Vamos olhar para a vida espiritual, gente. Eu sempre tenho pregado aqui, gente, eu sempre tenho falado, tudo que a gente faz recai em nós mesmos. Tudo. Cara, olha, isso é tão certo. Isso é tão certo, é tão verdadeiro. Eu vejo isso no dia a dia, gente. Pessoas, eu estou com um exemplo bem recente agora, não vou falar nomes, tão recente agora, com uma pessoa que no passado me tratava de uma maneira, hoje está passando pela mesma coisa que eu passei lá.
Uma coisa assim, incrível. Porque a palavra de Deus é verdadeira. O que a gente planta, a gente colhe. E de repente você esqueceu o que plantou lá. Que a pessoa sempre esquece, né? Por que eu estou sofrendo hoje? Por que eu estou passando isso hoje? Porque a semente você não planta hoje e não colhe hoje. Então eu tenho que vigiar a minha plantação. Eu tenho que vigiar a minha plantação. Ah, mas Deus não perdoa, bispo? Perdoa, com certeza. Ele só não pode impedir você de colher o que você plantou. Perdoar vai perdoar. Perdoa, Davi? Hã? Perdoa. Davi não cometeu um pecado esdrúxulo? Sim ou não? Deus perdoou ele? Perdoou. Mas ele pagou pelo que ele fez? Filho dele pegou a concubina dele e teve relação sexual na laje para todo mundo ver. Ele passou uma humilhação inteira. O próprio filho estuprou a irmã. Filho de Davi. Sabia disso? Sabia? Sabia, Maria? É. O filho desejou, o irmão desejou a irmã. Olha o que aconteceu na família dele. Aí depois o irmão foi lá e matou o irmão que estuprou. Olha só. Mas Deus perdoou ele. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Perdoou de boa. Você vai se arrepender, ele vai te perdoar. Eu vou me arrepender, ele vai me perdoar. De boa. Mas você vai colher. A conta vai chegar, filho. Chegar pra gente. Glória a Deus. Aí depois não tem xixi, minha nega, nem vem louro. Não adianta chorar. Não adianta chorar. Vai ter que pagar bonitinho ali, não adianta nem fazer biquinho. Engole o choro. Engole o choro e suporta direitinho aí, bonitinho, porque essa continha aí é tua. Diga glória a Deus. Quem entende aqui que o bicho está falando? Vamos botar, ó, a nossa barbicha de molho. Glória a Deus. Irmão, irmã, se você gostou dessa mensagem, compartilhe no seu grupo de WhatsApp da sua igreja. Segue a gente nesse canal que eu vou te seguir de volta. Se inscreva, por favor, no nosso canal do YouTube, @BirajarOliveira55. Botãozinho preto, se inscreve gratuitamente. Curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente no nome de Jesus. Uma linda e forte salva de palmas para o Senhor Jesus.